Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um A Ideia Pode, o podcast que tem como objetivo levar um pouco mais de ideias para transformar a sua vida, para te dar um pouco às vezes mais de ânimo e para fazer com que você entenda também a realidade da vida das pessoas que hoje talvez são exemplos para você e que isso faça com que você possa ter ainda mais atitudes na sua vida, tá bom? Eu sou o Afonsinho, juntamente com a Um Negócios e também com a Ideia Pode, DNT Studios, estamos aqui com uma convidada que desde a primeira vez que eu a conheci, eu até fiquei muito curioso para entender ainda mais a realidade dela e hoje eu trago aqui para vocês conhecerem um pouco mais também toda a história dessa mulher que vai contar muito sobre o mercado da moda e muitas outras áreas. Então, temos aqui Kelly Riquetti. Muito obrigado pela presença, meu bem. Olá, Afonso. Obrigada a você pelo convite. Fiquei até surpresa, porque para mim, quando eu procurei o Afonso, ele também foi uma pessoa que me mostrou uma pessoa muito capaz, muito empreendedor também, um menino visionário. Então, saber que você me chamou aqui para estar do seu lado também é um grande prazer. E eu espero poder ajudar todos vocês também com muito conteúdo bacana e muita verdade, viu? Muita verdade. Que coisa boa, Kelly. É recíproco todos os nossos, eu acho que, votos e também os nossos pensamentos um pelo outro. Muito obrigado, de coração mesmo. Obrigada a você. Kelly, assim como a gente sempre fala que antes de começar a gravação em si, né, o objetivo não é necessariamente, às vezes eu poderia, né, te pedir um currículo e etc, um histórico de vida, mas eu gosto sempre que os nossos convidados falem um pouco mais da sua história de vida, como é que foi o começo, e eu gostaria muito que você contasse um pouquinho de onde vem a Kelly, como é que foi a vida dela e, obviamente, que daí pra frente a gente segue com muitas coisas boas pro pessoal. Vamos lá, né? Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Riquetti, tenho 39 anos e desde os 14 anos eu estou aí nesse mundo da confecção, desse mundo das lojas e vendas e trabalhando com o público. Uhum. E aí sempre as pessoas sempre perguntam, né, como te levou a isso, né? Porque tem horas que eu paro e falo assim, cara, mas como eu sei o que eu estou fazendo? Na verdade, assim, a vida nos leva, né? Eu vim de uma infância muito pobre mesmo, então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, era office girl, já com carteira registrada, então tenho ali para provar. Trabalhava muito e ali eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu acho que quando a gente começa assim, sabe, com sofrimento, dando valor a cada conquista que você tem, uhum. Eu acho que depois é muito diferente. Então, comecei ali com Office Gear, depois fui para as vendas, e aí nas vendas realmente me descobri, porque realmente é aquilo... Às vezes a gente pensa assim, para que eu vim ao mundo, né? Para que eu nasci? O porquê? O que eu quero, né? Qual que é o meu propósito de vida? E eu comecei a entender que o meu propósito de vida é ajudar pessoas. E ajudar pessoas a aumentar a autoestima, ajudar pessoas a se conduzir, ajudar pessoas a ajudar ali na opção, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que são muito indecisas. Então, eu entendi que eu tinha o dom de falar, não, vamos fazer dessa maneira, por que você não usa assim? Sim. Então, desde muito nova, eu tinha essa facilidade. Aí eu vim para São José do Rio Preto, que eu sou de Votuporanga, vim para São José do Rio Preto com 16 anos. Isso tudo foi em Votuporanga? Foi em Votuporanga. Certo. Aí vim para São José do Rio Preto, aí vim para cidade grande, né, gente? Nossa, aí já achei que minha vida ia se transformar. E transformou mesmo, eu tive muitas oportunidades. Graças a Deus, você falou de currículo, eu vou te contar uma coisa que é muito interessante. Eu nunca fiz um currículo na minha vida. Caramba. Nunca fiz. Graças a Deus, eu sempre fui chamada para trabalhar, eu sempre tive esse privilégio, sabe, de ser notada. Então, eu nunca fiz um currículo na minha vida. Cheguei aqui com a cara e com a coragem. Uma menina, né? Acho que hoje, se a gente vê uma pessoa com 16 anos chegar e falar, meu Deus, é perigoso. É um absurdo. Na minha época, não foi. E minha mãe já me emancipou e eu já vim realmente assim, sozinha. E comecei a trabalhar no comércio e fui cada dia me encantando mais por aquilo. E com 19 anos eu era gestora comercial já. Uhum. Já cuidava de equipes, já era gerente. E aí foi onde eu comecei a entender. Eu falei, meu Deus, mas assim... comecei a trabalhar numa loja, cara, que vendia diesel. Na época era a loja, assim, que... mais cara, assim, da cidade. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Tinha uma carinha de sitiante.
E mesmo assim, consegui. Eu tinha uma moça que trabalhava lá, Mara, beijo, Mara, se você estiver me vendo, ela super me conduziu. E eu olhava e cada dia via meu crescimento. E aí depois com essas gestões também, que aí eu fui gerente, aí eu fui vendo que eu tinha muita facilidade com pessoas. Eu tinha muita facilidade com equipe, sabe? Sim, que ao mesmo tempo que eu sabia liderar uma equipe, eu também conseguia o amor deles. Ou, na verdade, também, às vezes, né? É o amor e o ódio, ele fica ali do lado. Mas eu conseguia fazer com que elas entendessem que eu estava ali para ajudá-las, né? Sim. Para realmente conduzir elas por um caminho. E o que eu sempre dizia para elas, e é o que eu digo para cada um que vem me procurar hoje e diz que não tá fácil, que tá difícil. Cara, você acorda cedo, você acordou, você tomou banho, você deixou seu filho na sua casa, seu marido, enfim, né? Você deixou de fazer outras coisas que você poderia estar fazendo. Se você está ali naquele local, vamos dar o nosso melhor, né? Sim. Então, se você chegou ali e falou, não, vou dar o meu melhor, eu vou atender o meu cliente de coração, eu vou realmente me dedicar, se o meu gestor pediu isso, eu vou fazer mais. Se isso acontecer, você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. Então, a minha vida sendo transformada por você, a sua também vai ser. Então, se todos trabalharem no mesmo ritmo, a empresa também vai ser. Então, eu sempre dizia assim, se o meu patrão estiver rico, eu acho ótimo, porque eu também estaria, né? Eu faço parte de tudo isso. Então, aí eu comecei a ver que realmente é aquilo que eu queria. Sim. E aí, depois eu já fui pro atacado, que foi aonde eu realmente olhei e falei, nossa, é aqui, o meu lugar é aqui. O atacado, ele me trouxe muitas oportunidades, oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de deixar realmente a última empresa que eu trabalhei, de falar assim, vamos lá, vamos junto, me fala o que é legal, o que você acha. Sim. E quando eu tive essa oportunidade de colocar o que eu achava, o que eu faria, de ter mais espaço, eu falei, cara, nossa, dá certo, né? Dá muito certo. Então, cada conquista da empresa era minha conquista. Era para mim. E cada problema que chegava era assim, não pode deixar que eu resolvo, né? Então, nem deixava chegar. Mas se chegava, eu já resolvia e já fazia, já saí daqui. Ai, não tem motorista para levar, não sei o quê, roupa em Maringá. Eu pegava a van dirigindo e ia. Nunca teve problema. Sim. Então, aí foi onde eu me descobri, assim, o que realmente eu vim, que aquilo que eu te falei. Eu costumo dizer assim, que se em outra vida eu fosse alguma coisa, não ser uma pessoa, eu seria trator, né? Que eu nasci para trabalhar. Eu realmente sempre gostei muito de trabalhar. Foi uma coisa que sempre foi muito clara, assim. O trabalho sempre foi prazeroso. Nunca foi aquela coisa de que eu saí de manhã chateada. Não, muito pelo contrário. Eu iria... Sempre aonde eu fui, eu fiz a diferença de alguma maneira e deixei ali um pedacinho de mim, um pedacinho do meu coração. Eu vou te cortar um pouquinho para voltar numa parte. Sim. Que depois que você foi transcorrendo um pouco mais, falando, até usando essa expressão do trator aí, eu achei interessante que isso aí vai talvez ser uma parte da resposta que você vai falar. Mas você falou sobre eu ter sido privilegiada por ser sempre, às vezes, vista, né? Nunca ter feito um currículo. E assim, me conta um pouco mais, e talvez até para a gente poder deixar isso claro, porque às vezes o privilégio, quando você fala do privilégio, eu vejo muito como assim, eu sempre me esforçava muito, eu sempre trabalhava, eu sempre estava assumindo responsabilidade. Então, não sei se foi isso mesmo que aconteceu na prática, mas eu queria entender como que era a Kelly naquela época, 16 anos, 19 anos, atuando nas empresas, sabe? Afonso, na verdade, o que eu digo, assim, às vezes hoje, para algumas pessoas, é assim, não fuja do problema, encare ele, né? Se você for ali e tem uma empresa, então, assim, todo mundo tem os seus problemas, toda empresa tem o seu problema, e o lugar para ter problema é empresa, né? Tem muitos. E, às vezes, você chega e você não sabe o que aconteceu, né? O que está acontecendo com o dono da sua empresa, com o seu colega de trabalho. Então, assim, ao invés de reclamar, você tem dois caminhos, né? O caminho de reclamar e o caminho de fazer. E eu sempre procurei fazer. Então, assim, claro, já errei muito, teve dias que tá triste, que não tá bem, que realmente não é um dia que você
tá 100%, mas todos os dias eu procurava estar, assim, 100%. Então, por exemplo, um cliente meu me ligava, era um cliente meu. Ai, Kelly, eu preciso de um terno. Eu não tenho terno, mas meu vizinho tem. Então, eu posso ajudar? Não posso ajudar. Então, se eu posso ajudar, eu ia lá, olha, esse fulano tá precisando disso, disso, disso. E como acontecia também no atacado ou em qualquer lugar. Olha, eu não tenho, mas a minha vizinha tem. Olha, faz isso. Então, assim, quando algum dono de empresa chegava em mim, ai, Kelly, eu tô procurando uma funcionária, você não sabe? Não, eu sei, olha, fulana, olha, faz isso que é legal. Então, assim, eu sempre tentei compartilhar tudo aquilo que eu fazia com as pessoas também. Sim. Então, eu acho que é aí aonde eu era notada. Então, do fato de não ficar ali murmurando e tentando ficar com aquela coisa... Eu costumava dizer assim, quando eu trabalhava no atacado, quando eu fui pro atacado, eu olhei e falei, meu Deus, de onde veio essas pessoas não trabalham? Assim, porque tinha gente que fazia unha na loja, que assistia filme, porque assim, na época... O atacado, ele tinha um dia em específico que vinha as excursões, né? Não é que nem hoje que tem internet, que as pessoas mandam foto, então a gente hoje trabalha o dia inteiro, mas antes não, tinha aquele dia específico. Então, por exemplo, quinta, sexta-feira era muito parado. Então, assim, as meninas aproveitavam. E eu achava aquilo um absurdo. Eu achava um absurdo. Então, assim, enquanto a maioria das pessoas estavam ali, né, comendo tempo, né, deixando ali... Eu estava ali, tipo, vamos arrumar esse estoque, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos procurar nosso mailing de cliente, vamos ligar. Então, assim, eu acho que as equipes que trabalharam comigo também contribuiu para isso. Porque, assim, todo mundo que trabalhou comigo, de uma forma ou de outra, queria trabalhar ou falava em outro lugar. Então, assim, às vezes falava, nossa, não trabalhar com a Kelly, não, pelo amor de Deus, é muito difícil. Mas aí, quando ela falava isso, ao invés dela estar me prejudicando, ela estava me ajudando. Porque a pessoa fala, mas por quê? Ah, não, porque ela não para. Porque é isso. Então, assim, quando eu digo que eu tive o privilégio, é que realmente eu fiz para que isso acontecesse. Involuntariamente, né? Claro que eu não tinha isso na minha cabeça. Sim. Mas, e aí eu nunca tive esse problema de precisar procurar emprego. E passei por alguns lugares, mas sempre... essa última empresa que eu trabalhei... como CLT, eu era gerente dela. Fiquei, acho que 5 anos como gerente. Fui chamada para ser gerente de uma outra empresa, do mesmo segmento. E, assim, na época, era salários, assim... que as pessoas falavam assim, não é possível. E aí, saí, só que aí, quando eu saí dessa empresa, era uma empresa que, na época, tinha um bom faturamento, um nome... muito bom. E aí todo mundo, nossa, mas você é louca, você vai para aquele lugar, lá não tem funcionário, ninguém quer trabalhar lá, não tá vendendo muito pouco. Falei, que eu quero. Porque eu via nesses lugares oportunidade. Então, é claro que é assim, né? Você não vai olhar para um lugar, não tá vendendo, vou lá, então. Ninguém faz milagre, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas o que você tem que fazer quando isso acontece, essa oportunidade, é você ir lá nessa empresa e olhar, não, o que foi o que eu fiz. Vamos olhar a produção. Não, a produção é legal, as roupas são legais. Eles têm mais loja. Tem loja em Maringá, tem loja em Cianorte. E aí, como que é? É legal, vende bem. Então, peraí. Então, o problema é nessa loja, né? Então, se o problema é ali, então eu consigo. Sim. Então, já tá na minha alçada, vamos lá. Mas não é assim, tá quebrado, eu vou lá. Porque até mesmo... as pessoas sempre olham para mim e falam assim, por que você não dá consultoria? E eu falo que eu acho que eu ainda não tenho maturidade. Por quê? Acho que você sabe muito bem disso. Para a pessoa receber uma consultoria, ela tem que estar muito aberta para isso, né? Então, a pessoa ela tem que querer muito mudar. Então, se ela não vai ouvir uma pessoa que está ali para ajudar, que ela está pagando, quanto mais um funcionário. Então, na época, eu tinha que ter esse cuidado, né? De olhar para ver se realmente... o que eu poderia fazer para aquilo dar certo. E, graças a Deus, foi um sucesso. Eu fui e as coisas... a equipe ficou linda, a gente mudou tudo. Eu lembro que eu fiquei praticamente sozinha. E... limpando a loja. Porque é isso também. Hoje em dia, Afonso, eu vejo que... às vezes eu paro e falo, meu Deus,
que está acontecendo com as pessoas, né? Eu sou gerente, eu não lavo um copo. Eu sou vendedora, eu não sou faxineira. E não tem disso. Na tua casa, você é assim? Então, assim, sim, não é. Nós estamos aqui para fazer tudo. Então, eu tô aqui. Se acontecer alguma coisa e tem que passar um pano, a gente vai passar. Se tem que fazer alguma coisa, a gente vai fazer. Então, cheguei ali, vamos lá, vamos organizar, vamos fazer. E já montamos uma equipe linda, já trouxemos energia, porque tudo também é energia, né? Sim, que a gente coloca naquilo. Se você coloca energias boas e você realmente acredita, sem duvidar que aquilo dá certo, vai dar certo. Mas se você fica... Ai, meu Deus, o mais, acaba atrapalhando muito a nossa vida. E aí, depois dali, eu fui chamada para ser supervisora na empresa que eu tinha saído. Que foi, assim, eu digo que a grande oportunidade da minha vida, que foi o último lugar onde eu estive como CLT, que, assim, foi onde eu consegui realmente falar assim, vamos fazer assim que vai dar certo. E eu tive uma honra também dos meus diretores ser pessoas assim que não, vamos lá, vai dar certo. Kelly, isso não vai dar certo, confia em mim que vai dar certo. E dava tudo muito certo. E hoje, graças a Deus, assim, nós fizemos uma belíssima parceria. Sim. Foi maravilhoso. Eu saí realmente, eu digo que até hoje é minha casa, aquela empresa. Amo. Saí, assim, realizada. Sabe, quando eu saí para abrir minha loja, realizada. Como se eu tivesse cumprido o meu papel ali, sim, como CLT. Mas aí fui abrir minha loja achando, né? Porque imagina, eu cuidava de 7 lojas, mais reuniões de fábrica, que nós decidíamos tudo juntos, né? O que ia fazer, quando que ia lançar. Então, uma fábrica ninguém nem imagina o que tem por trás, né? Muita coisa. Nessa época aí que você tava com os atacados aí, você já tava mais ou menos com quantos anos, assim? Só pra gente ter uma noção. Eu fui pro atacado com 26. 26. Pro atacado. Até então era tudo varejo. Tudo varejo. Sim. Varejo. E aí, então eu tive, né, o varejo, aí eu fui para o atacado, então eu tinha um know-how todo do atacado, nossa, conhecia tudo. E lá assim, equipe para trabalhar comigo, todo mundo queria muito trabalhar. Sim. Então era lindo, né? Era lindo. Aí foi quando eu decidi, na verdade, eu viajava muito. E então eu estava uma semana em São Paulo, uma semana em Maringá, uma semana em Cianorte, uma semana em Goiânia e uma semana aqui. E a semana que eu estava aqui, eu também não ficava quase aqui, porque a semana praticamente que mais trabalhava, né? Então, foi quando eu conheci meu esposo e aí a gente resolveu ficar junto e aí não dava muito para conciliar tudo. E eu queria também ter vida, né? Porque tem hora que você... Acho também que hoje isso tá muito, muito em alta. As pessoas falam, eu quero ter vida. E a gente tem que ter muito cuidado com esse que eu quero ter vida, porque eu quero ter vida, mas eu também quero ter dinheiro para curtir a minha vida. Então, acho que todo mundo tem que respirar e saber o momento certo que você pode ter essa qual condição, fase você está, né? E qual fase. E aí eu decidi, falei, não, eu quero abrir um negócio para mim e eu quero ficar aqui, eu quero ficar mais tranquila. Antes de você falar sobre o negócio, sim, deixa eu voltar numa pergunta que tá me murmurando aqui na minha cabeça. Sim. Em relação a, por exemplo, essa questão de equipes, de venda, principalmente, sim, nesse segmento mais de vestuário, etc. Eu ia falar mais sobre varejo e atacado, a diferença, mas eu vou jogar tudo junto, assim, vamos dizer. O que você acha que é o maior problema de equipes de vendas, de não conseguirem desempenhar tão bem assim? Afonso, eu vou te dizer uma coisa hoje que é o que eu penso e eu queria já pedir 1000 desculpas para todos as pessoas que trabalham hoje com motivações, né, com esses coach. Eu já quero pedir desculpa, não estou falando mal de vocês, muito pelo contrário. Eu fiz muitas imersões, muitas coisas muito bacanas que me ajudaram muito. Mas eu acho que hoje a pessoa que ela tem uma mente pequena, uma mente... Porque a gente tem pessoas têm uma mente expansiva, que vamos lá, vamos fazer, não, isso não, isso... E tem pessoas que já têm uma mente pequena, não, vamos fazer assim, não, esse jeito é mais fácil, né? Que ela quer ir
pro caminho mais fácil. E a gente tem que saber que o caminho mais fácil, ele é mais fácil, mas depois ele é o mais difícil. Então, eu acho que essa onda da internet, de vir essas... Todo dia você tem ali, você abre seu celular e ele tá ali. Você pode voar, você pode ser dono do seu negócio, pare de trabalhar, pare de ser funcionário. E aí as pessoas, essas mentes que não estão muito expansivas, elas entraram nisso de uma tal maneira que assim, que é aquilo que a gente disse. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ganhar bem, e não quero trabalhar muito. Não quero trabalhar muito. Eu quero ter um negócio meu. Eu posso ter um negócio meu. Eu não preciso trabalhar para ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida é como CLT. Então, assim, eu acho que isso tá confundindo muito. Porque, eu quero ter um negócio para mim. Então, vamos lá. Eu sou uma empreendedora nata. Mas eu não sou uma empreendedora depois que eu abri minha loja. Eu sou uma empreendedora desde quando eu comecei a trabalhar. Porque empreender é realmente isso. É você estar à frente do negócio. É você colocar as coisas e falar, não, eu resolvo isso. Pode deixar comigo. É você pensar à frente. É você estar ali. É você resolver. É você querer mais. É você querer ganhar mais dinheiro. É você querer bater metas. Então, isso é ser empreendedor. Então, não precisa necessariamente de você ter uma empresa para ser um empreendedor. Então, eu acho que é isso que as pessoas estão muito focadas hoje. Não, eu sou empreendedor. Mas você é empreendedor do quê? Então, você quer ter uma loja, você quer ter, enfim, abrir uma barraquinha de cachorro-quente, mas você não chega no horário do seu trabalho, você não faz nem o que você foi contratado a fazer, mas você acha mesmo que a hora que você for dono do seu negócio vai dar certo. Que vai ser mais fácil. Então, eu acho que, assim, eu costumo dizer que essa internet, né, esses cursos, eles vão lá porque você pode voar com pessoas que não sabem nem andar ainda. Perfeito. Então, eu acho que isso tornou um problema muito grande. Afonso, eu nunca desrespeitei nenhum chefe meu. Se um chefe meu falasse assim, é isso. E pronto, a empresa é dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas hoje você vai falar, é assim. Não, eu não concordo. Mas como você não concorda? Como? Então, assim, eles estão muito... sabe assim, parece que com uma faca na mão o tempo todo. Tupé tudo, como diria meu avô. Tupé tudo. E assim, eu via na minha equipe, né, do varejo, que depois nós vamos falar sobre isso, mas assim... Eu olhava e falava assim, cara, tipo, trabalhar numa loja legal, numa loja bonita, eu faço pra caramba o meu trabalho, porque se eu tivesse, na minha época, uma chefe como eu era a pessoa mais feliz do mundo, sabe? A menina ganha bem. E qual que é o problema? Então, o problema é esse. O problema é que eu acho que hoje, principalmente após a pandemia, né? Essa coisa de ficar em casa e de não trabalhar tá muito forte. Tá muito forte. Então, é assim, na minha época, Afonso, eu trabalhava de dia, de noite, tivesse feriado. Nunca, eu não sei você se já foi CLT, mas eu nunca virei e falei assim, eu tenho hora extra. Eu não sabia nem que era isso. Hora extra? Folga? Não sabia. Acho não. Eu falo, eu nunca tirei férias. Eu sempre vendi minhas férias. E hoje é assim, se deu... Eu tinha uma loja de 74 metros quadrados que eu tinha ponto digital. Você acha que isso tem cabimento? Ponto digital, porque assim, o dia que ficasse mais tarde, você tem que pagar, né? Ou você tem que dar folga. Mas quando entra um pouco mais tarde... Tá de boa, tá tudo certo. Então, eu acho que hoje as pessoas, elas estão querendo pular níveis. Etapas. Também concordo. Tipo, pular, sabe? Então, assim, ela tá começando aqui na escada, ela... Não. E assim, eu vou dizer pra vocês aí que tá começando,
É tão bom, mas é tão bom você começar dali, sabe? De baixo e sofrer. É sofrer bom, porque aí você vai aprender. E quando Dá você tiver valor. seu negócio, você vai entender tudo o que aconteceu lá atrás. Eu lembro que o meu antigo gestor falava, inclusive meu marido falava, quando você for dona é diferente. E eu falava assim, eu já trabalho como dona. E não é. É diferente. É muito diferente. O peso é muito grande. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para essa galera que tá aí, que tá chegando, é assim, vamos ser mais humildes, né? Vamos correr atrás do seu sonho, mas sem pular etapas, sabe? Ir lá e fazer o seu trabalho da melhor maneira, e agarrar aquilo com força. E assim, você é vendedor. Aí você chega numa loja, tem o cara que tá ali há 5 anos, aí o cara vende 100 mil. Aí você chega no primeiro mês, você vendeu 20. Ai, não, mas o fulano ganha 5 mil, eu ganho 2. Mas ele tem um processo. Aí você sai dali, você vai pro outro que te ofereceu R$200 a mais. Aí você vai pro outro. Você vai ter o mesmo problema. Aí você vai pro outro, você vai ficar pulando. Então, assim, a partir do momento que essa galera vê que o problema não está, eu digo assim, 80%, né? Porque tem empresas também que não são fáceis. Mas que está realmente nele, sabe? Eu vejo hoje, assim, lojas fantásticas. Eu vejo no atacado, a gente sofre isso, no atacado, no varejo. Pessoas, assim, que precisam de líderes, não tem. Não tem. Por quê? Porque a pessoa, não vou mais ser gerente de uma loja, não, eu vou vender roupa online. Poxa, você está numa empresa que te dá toda a segurança que você pode ter, sabe? Que te paga bem, que você... me diga ali, qual que é? Você vai ter riscos, mas você não quer. Não digo que a pessoa não tem que empreender, não é isso. Mas eu acho que hoje tá muito assim. E todo mundo achando que é assim, né? Colocou um produto na internet, ele vende. E não é, gente. Não é, muito difícil. A internet, ela é muito difícil de trabalhar. Ela é muito cara, né, para se trabalhar. Aí você vê vídeos, mais uma vez eu te digo, aí você vê vídeos da molecada aí, porque eu ganhei 80 mil, 100 mil. Aí eu te pergunto, né? Daqui, da sua cidade, quem é que você viu? Então, assim, quando eu abri minha loja, eu fui olhar, analisar o varejo, né? Porque eu era do atacado, então eu precisava analisar o varejo. E eu fiquei um pouco surpresa. Eu falei assim, nossa, mas esse povo vende só isso? Mas mesmo assim, eu não fui humilde o suficiente de entender que, assim, essa era uma realidade e eu estava em outra realidade. Então, acho que é isso que está faltando, sabe? A gente realmente entender o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. E qual é o processo para chegar naquele lugar. Eu concordo 100% com o que você fala. E, assim, fazendo algumas observações, eu vejo muito que as pessoas, complementando isso aí que você falou, estão assim, não vou me esforçar, porque se tudo der errado, eu vou para a internet. Exatamente. Porque o fulano tá trabalhando e tá indo bem. E aí é uma passagem que eu acho... Isso aí me marcou muito. Teve uma vez que eu recebi uma moça no nosso escritório, e aí ela estava começando a trabalhar com rede social, com internet, etc. E vendendo produtos na internet. E um desses produtos eram materiais digitais, ensinando as pessoas a ganhar mais dinheiro com a internet, etc. Então eram cursos. Sim. Mas aí o engraçado é que, assim, dentro desses cursos, ela tinha comentado comigo, tal, pedindo ideias, e aí ela falou o valor que ela estava faturando, assim, mensalmente, ela mesma. E aí a gente conversou, eu expliquei como é que funcionava o processo, como que a gente poderia contribuir dentro daquelas dúvidas que ela tinha, os problemas que ela estava sentindo. E aí beleza, a gente falou ali, fechamos a reunião, foi embora, ok. E aí eu fui procurar mais sobre ela. E aí eu achei tão engraçado, porque assim, um dos cursos dela, se você seguisse exatamente o curso, você iria ganhar, na época, por exemplo, coisa de 30 mil reais. Tipo, faça tudo que eu tô te passando aqui que você ganha 30 mil reais por mês. Só que aí eu fui parar para pensar que dentro do que ela tinha comentado como faturamento que ela estava tendo ali mensal, o máximo que ela tinha alcançado era coisa de 15, 18 mil. Aí me veio aquela questão na cabeça. Falei, caramba, ela tá vendendo um negócio que nem ela mesma coloca em prática. E aí quando a gente vai ver isso aí que você falou sobre quem que você conhece que realmente ganhou muito e foi embora, a gente vê que é muito mais venda
obviamente para atrair as pessoas a comprarem, com isso as pessoas ganharem dinheiro quem está vendendo, do que de fato um exercício que tem uma função na prática. E o que eu vejo muito? Quando a gente vai pegar para olhar um pouco dessa relação que as pessoas estão vendo como, é fácil entrar no digital e etc. Eu particularmente, Kelly, eu não sei assim, pela minha idade eu me considero jovem ainda, mas por conviver com pessoas com mais experiência que eu, a gente acaba absorvendo algumas coisas também. E por viver a realidade de vários tipos de negócios diferentes, eu não consigo enxergar a facilidade que essas pessoas enxergam. Eu não sei de onde que elas tiram, que é tudo muito simples e fácil. Entendeu? Mas é do que eu te falei. É dos vídeos, né? Porque hoje a pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz, ela não faz uma oração, ela não respira, ela não vê se tá sol ou se tá chuva. Ela pega o celular. E aí já vem lá. Aí você tá de saco cheio. Teu patrão tá chato. Você não tá ganhando bem. Aí vai lá, um cara fala que ele tem um milagre. E uma coisa que você falou é muito importante. E é uma dica que eu quero dar, principalmente para quem tá entrando aí nesse mercado, que tá abrindo loja. Fazer curso é muito legal. Sim. Tem muita gente boa no mercado. Eu mesmo, quando eu fui ter a minha loja de varejo, eu fiz um curso online com uma moça. Eu comecei a seguir a moça, aí eu vi a loja dela. Falei, cara, essa menina é boa. Por quê? A gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a gente sempre tem que aprender. Então, por mais que eu vim de coisas muito grandes, mas eu estava num negócio novo para mim, né? Eu já estava afastada do varejo há muito tempo. E foi muito legal pra mim, inclusive eu encontrei ela em São Paulo, falei, nossa, cara, você me ajudou muito, ela ficou muito feliz, me direcionou, né, porque eu vim num momento também digital, um momento super diferente, só que ao mesmo tempo eu via pessoas que inclusive trabalhou comigo ali, onde eu já trabalhei, e vendendo produto tipo assim, você, dona de loja, você vai vender. Eu olhava, cara, mas essa menina nunca teve loja. Ela nunca teve. Sim. Aí a pessoa fala, não, mas ela gerenciava. Eu também, Afonso, eu gerenciei, eu fui supervisora. E quando eu fui ter a minha loja, eu vi que não era nada daquilo. Sabe, tudo aquilo que eu pensava, eu jurava. Eu pensei que eu ia abrir minha loja com 100 mil. Minha primeira meta foi 100 mil. Gente, pra mim era normal. Esse número era muito baixo. Faturamento. Era muito baixo. E assim, aí eu fui com um monte de funcionário. Por quê? Porque eu tinha essa realidade. E a hora que eu cheguei no meu negócio, eu vi que não. Que você tem uma empresa, tanto que quando eu te procurei, realmente eu falei assim, Afonso, cara, eu tô vendendo, eu não vejo dinheiro. Eu não vejo o que tá acontecendo. Porque realmente é isso. Quando a gente tem o nosso negócio, quando você realmente abre uma porta, que você tem funcionários, que você tem impostos, tudo é diferente. Então, tudo aquilo que eu aprendi ali no atacado foi lindo. Eu me lembro que eu virei uma vez pro meu diretor e falei assim, olha, a gente tinha uma loja em frente uma da outra, assim. Uma loja era aqui e a outra era aqui. Só que essa pegava uma esquina, assim, num shopping lá de Cianorte. Pegava uma esquina total. E eu falei pra ele, eu quero mudar pra cá. Tá vendendo a loja, inclusive era de uma pessoa que a gente conhecia, tá? 250 mil. Ele falou, Kelly, você é louca? 250 mil? Eu falei, não, mas eu quero, porque assim... Mas por que você quer? Eu falei, porque vai... Aí ele foi lá, olhava pro ponto e falava assim, Kelly, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você tá na frente. Eu falei, mas aqui eu vou ter mais visão, as pessoas vão me ver melhor, né? A loja, olha só, parece um aquário, você vê de longe. Enfim. E toda vez que eu passava por alguma coisa muito difícil, eu me lembrava dessa situação. Porque ele fez o que eu pedi. Mas para ele fazer, ele sofreu muito. Muito. Então, assim, talvez não era o momento. Talvez não era o momento. Deu certo, pela honra e glória do Senhor, deu certo. Ainda bem. Ainda bem, deu muito certo, gente, muito. Foi assim, foi fantástico, foi ali que realmente mudou a chave, né, que, ali na cidade, né, porque tem isso também. Talvez numa cidade você tem melhor, as pessoas têm uma visibilidade melhor, um alcance melhor, na outra não, e tá tudo bem. Tem muita gente que vende no atacado muito bem no Paraná e aqui não vende, tem muita gente que vende muito aqui, lá não vende, e lá a gente tinha um certo problema e com essa mudança conseguimos resolver. Mas toda vez que eu tinha um problema, eu lembrava disso. Como eu colocava ele em saia justa. E coitado, ele realmente, assim, ele nunca me disse um não. Sim. Mas
Também, assim, eu não era, né, muito louca. Mas quando você tem o seu negócio, é muito diferente. E eu me lembro também que ele falava assim, ó. Uma vez eu falei assim, as meninas quebrou o espelho da loja, tem que comprar ali. Como assim? Quem quebrou? Aí eu falei, sei lá, Kleber, fulana quebrou. Kelly, mas as coisas são assim, né? A fulana quebrou. Se ela quebrou, ela tem que ser responsável. Aí o Kleber, como que eu viro pra uma funcionária e falo? E aí eu falava, cara, ele é louco. A empresa é dele. Só que aí quando eu tive a minha, eu entendi o que ele falava. Porque eu parei e pensava assim, tipo, as meninas, Kelly, quebrou esse vaso. Nossa, eu não acredito. Tipo, um murano. Quem quebrou? Caiu da minha mão. Caiu da minha mão. Aí eu pensava assim, tipo, mano, você tem que pagar, você tem que ser responsável. Então, assim, as coisas invertem muito quando nós somos dólar. Então, assim, é muita atenção para quem vende esses cursos e não passou na prática. Pode ser até que você pegue ideias legais, tem muita ideia bacana, muita coisa. Só que é muito difícil, na prática ali, você fazer tudo aquilo e aquilo realmente dá certo. E um ponto que eu sempre falo assim também, por exemplo, a pessoa entra, ela começa a trabalhar, seja em qualquer setor da empresa, qualquer segmento de empresa, na maioria das vezes ela não passou por uma educação sobre aquele setor na prática. Às vezes, eu comecei no administrativo, no faturamento. Eu comecei como vendedora porque eu sempre gostava, tinha muito contato com pessoas. Tá, mas e aquela realidade? Você realmente conhecer o processo, de você entender como é que funciona, o que liga uma coisa na outra. Não existe esse tipo de prática, de vivência ainda assim, né? E eu acho que, assim, agora, quando eu fui colocar à venda a minha loja, eu fiquei muito assustada com, assim... Graças a Deus, eu vendi a minha loja em menos de 10 dias. Eu anunciei um dia somente nos Instas, que sumiu. E vendeu. Então, assim, eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu vi que realmente o meu trabalho, tinha ele tinha realmente um valor muito grande. Mas as pessoas que vinham me procurar me assustavam muito. Que eu olhava, Afonso, e falava assim, meu Deus, essa pessoa ela não tem noção. Então, assim, pessoas muito fora do mercado, muito fora de tudo aquilo. Então, assim, muito cuidado, por exemplo, maridos. Eu quero que minha mulher faça alguma coisa, vou montar uma loja. Não é isso. Uma loja, ela é uma empresa que se você realmente não ter ali um domínio do negócio, cara, a probabilidade de dar errado é muito alta. Sim. Porque é diferente de antes, na minha época, lá em Votuporanga, as pessoas faziam fila para ser atendida por mim. Isso não existe mais. Então, de sábado, que era onde o comércio realmente funcionava, eu até brincava quando eu fazia vídeo na loja. Gente, é sábado, é dia de ir no comércio. Porque lá na minha cidade eles falavam comércio. É dia de vir no comércio. E hoje não tem mais isso. Quem vai hoje? O centro da cidade. Você vai no centro da cidade e não existe mais. Então, hoje as pessoas elas estão procurando ar-condicionado para ficar, coisas mais práticas, horários melhores. Até salão de beleza. Eu estava falando com uma amiga minha, ninguém vai mais de sábado em salão. Elas querem fazer tudo antes para ficar livre no sábado. Então, na minha época, não. Na minha época, fazia fila, tinha pessoas circulando. Então, qualquer comércio que você abria... dava esse resultado. Qualquer coisa. Você abria ali uma barraquinha de cachorro-quente, tinha gente. Hoje, não temos mais esse fluxo. Sim. Hoje, não temos mais esse cliente passando ali para olhar a sua vitrine. Um dos pontos que você foi comentando aí, para mim, vamos falar assim, vieram surgindo ideias, é que eu percebo muito uma mudança de comportamento do consumidor, principalmente da pandemia para cá, sabe? Daquela facilitação da pessoa toda hora receber mensagem, um catálogo digital e etc. Só que em contrapartida, é um termo que eu até tô começando a falar sobre ele, que eu tô, entre aspas, criando, que é como se fosse uma epidemia comercial. O que seria isso? Na pandemia, a gente teve, as empresas fecharam as portas porque de fato não podia ter contato com pessoas. Ponto. Só que criaram várias outras formas de comercializar seus produtos e seus serviços. Perfeito. De lá para cá, quando as portas se abriram, eu percebi que as empresas, depois de terem criado algumas ferramentas, algumas formas diferentes de chegar até o consumidor, falaram, então abriu as portas? Abriu. Então tá bom, então volta tudo ao normal. E pararam de investir, às vezes, em tecnologia, em ferramentas, naquele contato com o cliente por WhatsApp, toda hora mandar mensagem, fazer lives, entendeu? Então eu vejo que, por que eu estou usando esse termo?
Porque a gente está tendo várias mudanças. A gente teve um aumento muito grande de venda digital, online, as pessoas comprando pelo telefone, porque isso facilitou muito. Só que como eu vejo também que boa parte do comércio não está acompanhando essa evolução, daqui a pouco eu sinto que as empresas vão ter essa, entre aspas, epidemia, porque elas vão estar com as portas abertas, porém não vão estar vendendo. Sim. Porque estão utilizando os mesmos processos até hoje. E aí, igual você falou assim, sobre as pessoas fazerem filas, às vezes para comprar, você e etc. Eu vejo muito também, em contrapartida, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes sobre o desempenho, a proatividade das pessoas, que as pessoas não estão querendo mais conectar com o cliente. Entendeu? Sim. Tipo, você não quer comprar? Não, cara, beleza, tudo bem. Tá tudo certo. Entendeu? E aí isso acaba fazendo com que o cliente fale, então tá, eu vou até o cara para comprar, ele não faz questão. Achei muito interessante quando você falou assim, o seu cliente te ligou querendo um terno, peraí, eu não vendo terno, mas eu sei quem vende. Essa facilitação as pessoas não querem fazer porque consideram isso como um trabalho a mais. Sim. Então eu percebo muito que, em contrapartida, a maioria das pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho também não querem estar fazendo muito. E aí por isso que a gente tem essas consequências, né? O que eu senti, assim, depois da pandemia, né? Pós-pandemia, foi uma mudança geral em muitas coisas. Então, tem muita gente muito perdido, sem saber o que fazer. Eu vou ser muito sincera, eu brincava e falava assim, meu Deus, mas minha vez não vai chegar nunca, porque eu deixei de ter patrão para ter outro, né? Só mudou, porque eu era funcionária do Instagram. Eu era funcionária. Sim. Então, assim, eu tinha que postar, eu tinha que fazer vídeo, eu tinha que fazer conteúdo, eu tinha que estar ali. Então, assim, eu era uma pessoa que quem me conhece sabe. Eu não tirava nem foto. Eu não falava no celular. Dava sábado, meu celular era desligado. Eu não suportava celular. Áudio, eu não mandava áudio, sabia? Eu não gostava da minha voz. E tô falando aqui hoje. Para vocês entenderem, quando a gente fala de empreendedorismo, realmente é isso. É saber que virou a chave, vamos virar também. Então, a partir do momento que eu vi que eu precisava fazer vídeo, que eu precisava, que os meus clientes queriam me ver, e eles queriam a minha opinião sobre aquilo, eu comecei a fazer. Só que aí, automaticamente... Aí é um ciclo, uma cadeia também. Eu digo que é uma bolinha correndo atrás de você, que ela vai ficando grande, grande, porque assim... Aí eu fiz. E aí que começou a dar certo. E aí as pessoas... Não. Só que aí o que acontece? 80% do meu faturamento era o Instagram. E aí eu fiquei presa no Instagram. De chegar a um ponto que, assim... eu chorava dentro do banheiro, assim, ó... olhando para cima para não borrar a maquiagem, porque eu tinha que fazer vídeo. Porque se eu não fizesse vídeo, eu não ganhava dinheiro. E aí as pessoas... Eu via muita gente falando assim, não, mas eu faço conteúdo uma semana e deixo pra semana inteira. Eu falava, gente, como que as pessoas conseguem? Porque o que eu fiz? Como eu queria uma coisa mais humanizada, então eu realmente falava o meu bom dia, às vezes falava de casa, às vezes vinha... Então, assim, era tipo uma novela. As pessoas me seguiam como se fosse uma novela. Só que essa novela, para eles, estava linda e para mim começou a ser tortura. Porque eu não tinha mais vida. Eu simplesmente vivia para aquilo. Então, eu estava num lugar... Eu via, gente, olha só a bolsa que eu tô, olha só não sei o que eu tô, olha só porque fulano, olha o que eu vi nessa vitrine. Então, eu comecei a não enxergar mais nada que não fosse do meu nicho de trabalho. E eu me lembro que uma vez eu fui para São Paulo com o meu marido, ele parou no meio da rua, perto da Offner, na avenida, uma avenida super movimentada. Ele falou assim, chega, para. Você não sai desse celular. Aí eu olhei pra ele e comecei a chorar. E falei assim, mas é que eu tenho que fazer. Ele falou, tem o quê? Então, eu acho que, assim, as pessoas estão nessa confusão. Ou vai para esse que eu fui, que é esse extremo. Ou ela fala, eu não consigo fazer, eu não nasci para isso. E não criar alternativa. E não tenta criar alternativa. Ou ela fica ali, no meio do caminho, assim, tipo... ela faz um vídeo um dia, aí outro dia ela faz aquilo. Então, eu acho que, assim, muita gente ainda está muito perdida. De saber realmente a estratégia certa, como fazer. E hoje a gente sabe que um dos maiores cursos que hoje são vendidos na internet é exatamente isso, né? Como fazer a sua plataforma vender mais. Sim. E quantas vezes eu parei para ver isso? Porque eu falava assim, meu Deus, aí eu chorava.
Choro, gente, eu sou muito chorona. E aí eu falava assim, por quê? E assim, contratava pessoas, né? Contratei pessoas para cuidar do meu fluxo pago, para me entender, para eu entender do negócio. E aí eu fazia tudo certinho, Afonso. Tudo certo, tudo lindo. A minha audiência, tipo, não aumentava. Não aumentava, não aumentava, não aumentava. Então, assim, aquilo vai te torturando. Sim. Mas mesmo assim, eu ainda tinha uma venda muito significante. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão hoje também muito habituadas em números de visualizações, às vezes. E não conseguem entender que, assim, se 1.000 pessoas te ver, ótimo, são 1.000 pessoas te vendo e isso é um marketing. Quanto mais a pessoa te vê, ela vai lembrar de você. Sim. Mas essas 1.000 pessoas, se 10 comprar, maravilha. Então, se você precisa somente dessas 10, significa que 500 te ver e 10 comprar, que era o que acontecia. Quem comprava ali, realmente, eram os meus clientes que estavam ali me acompanhando todo dia. Então, eu comecei a entender que, mesmo quando a minha audiência aumentava, aquilo não aumentava, porque a venda vinha daquele núcleo ali mesmo, sabe? Era muito pouco que vinha. Então, o que eu ganhava mais era seguidores, e aí o Instagram, ele te dá uma boicotada, porque eu não sei o que acontece. Parece que, assim, quanto mais seguidor você tem, menos visualização você tem. Então, eu acho que as pessoas ainda estão muito confusas, estão perdendo essa... você chega numa loja hoje, eu não sei você, mas eu chego numa loja hoje, eu tenho vontade de esmagar os funcionários. Porque você chega, ai, gostei desse aqui, não sei o quê. Ah, esse não tem. E aí, tipo... Então, assim, não tem aquela que nem, por exemplo, quando eu comecei... Quando eu comecei, não, até hoje. Né? Esse é maravilhoso. Peraí que eu vou lá pegar pra você. Você sobe, vai lá e pega outras opções. Aquele lá não tem, mas tem esse, né? Faça com que aquilo se transforme realmente numa venda. Porque eu digo que a venda, ela é o que o cliente não foi buscar. Porque se o cliente chegou lá, se você chegou lá, vendeu. Olha, eu quero esse relógio assim, preto, com a pulseira prata, assim. E eu te entrego ele, eu não te vendi. Então, eu te vendi talvez uma película, talvez uma outra pulseira, mas o relógio você comprou sozinho. Sim. Então, isso só foi um atendimento. E hoje eu vejo que a galera tá muito assim, sabe? Você chega... Elas, primeiro, com aquela animação, né? Querendo ir embora. Você passa na frente, vocês agora, com outro olhar, começa a passar nas lojas e olhar pra carinha dos vendedores. Dá dó. Parece que eles estão ali, assim, tipo, trancados, principalmente em shopping, né? Oh, Deus, oh, céus, o que eu tô fazendo aqui? Sentar, telefone. E você sabe que me fez lembrar uma coisa, essa semana na academia, uma médica... treinando e ela falando, né, que não tem tempo, que trabalha 24 horas por dia. E eu falei pra ela, você sabe que vocês, médicos, me motivou por muito tempo quando eu trabalhava no shopping. Aí ela, jura? Por quê? Eu falei, porque eu trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Sábado, domingo, feriado, porque como eu era gerente, qualquer um que falta, você tem que estar lá. Então, como sempre alguém estava faltando, então eu estava ali 100%, todos os dias. E aí teve um dia que eu parei e falei, cara, eu queria tanto passear, que nem essas pessoas passeiam, né? Sentar, que nem eu falo pro meu marido, eu adoro ir sentar em restaurante, no shopping. Ele, por que você gosta? Porque eu sonhava. Quando eu trabalhava aqui, eu queria muito sentar aqui. E aí eu olhava assim e pensava, nossa, cara, eu queria tanto estar passeando. Aí eu pensava assim, porque eu tinha 2 clientes que eram médicos. E eu pensava assim, poxa, mas veja bem, eu não estudei, olha de onde eu vim, olha onde eu estou, olha o quanto eu ganho. Eu trabalho num lugar com ar-condicionado, porque eu já andei de bicicleta no sol. Eu trabalho no ar-condicionado, toda bonita, ganho bem, olha onde eu moro hoje. E eu não estudei. E olha só, médico passou porque ele passou, estudou um monte. Trabalha de sábado, domingo, feriado, tá ali, faz plantões direto, né? 4 dias. E aquilo eu falava, não, vamos lá. Você tá maravilhosamente bem. Imagina quem não tem. Imagina o faxineiro ali, ou a pessoa que tá ali trabalhando no sol ali fora. Então, eu acho que isso, quando a gente começa a olhar e pensar aonde a gente está, de onde a gente veio, de onde a gente era, ou até mesmo, se talvez muita gente aí não passou por isso. Porque é isso também que eu acho que está acontecendo com essa nova geração, né? São pais que sofreram muito
e que deram de melhor pro seu filho. E aí, hoje, ele tem uma resistência muito grande para sofrer, para pegar no pesado. Porque ele não precisou disso. Sim. Então, eu acho que essas pessoas que não precisou passar pelo que eu passei, pelo que muita gente passou, eu acho que ele tem que olhar para quem passa. E é engraçado você falar do médico, eu já pensei sobre isso aí, que tem muita gente que fala assim, é médico, tem dinheiro, né? Ganha dinheiro. E aí é sempre quando eu sempre falo assim, cara, mas você já parou para pensar o tanto que ele tem que estudar? Quantas horas ele trabalha por dia? Porque as pessoas assimilam muito a medicina a dinheiro, mas não sabem o esforço que a pessoa também tem que fazer. Nossa, entendeu? é muito. E ninguém tá disposto a ficar abrindo mão disso. Esses dias na academia o cara falou, cara... Tô ainda barrigudo porque eu não paro de beber, né, cara? Final de semana, passo raiva a semana inteira, final de semana tem que beber. Então, assim, querendo ou não, se você for parar pra observar, como é que você vai ter um resultado diferente se toda semana, todo final de semana você tá parando pra fazer a mesma coisa, né? Que não vão falar assim, não é um esforço a mais. É só aquela realidade de você falar agora, sexta-feira ou sábado depois do almoço, agora é descanso. Agora não faço mais nada. Exatamente. Entendeu? É isso que eu acho que as pessoas perderam muito hoje, né? E você sabe o que eu vejo hoje também, que as pessoas não têm mais sonho. Bem menor. Pergunta pra pessoa, qual que é seu sonho? Ninguém tem mais sonho. Eu sonhava tantas coisas. Eu perguntava sempre quando alguém ia trabalhar comigo, eu falava assim, qual que é seu sonho? Que você gostaria de ser? Eu sonho isso. Hoje é assim, você vai falar com uma pessoa com seu sonho. Não sei. Sabe? Não sonha. Eu queria ter um carrão, eu queria ter uma casa, eu queria viajar, né? Eu queria muitas coisas. E que hoje eu olho e falo, cara, obrigada, Deus, eu consegui tudo o que eu queria. Sim. E hoje eu tenho um privilégio, mas assim, se amanhã virar e falar assim pra mim, olha, vamos lá, você tem que começar tudo de novo, vamos fazer. Eu tenho certeza que eu acho que vai ser muito melhor do que eu já fiz. De toda a minha vida, porque quando a gente realmente recomeça alguma coisa, você pega tudo aquilo que você já sabe, né? Sim. E faz diferente. Então, eu acho que tá faltando um pouco disso, sabe? De sonho, de vamos lá, vamos juntos, né? De acreditar, né? De ter esperança também no trabalho. De chegar e falar assim, me ajuda. Sabe? É uma coisa tão boa você poder ajudar alguém. Então, você, me ajuda. Eu queria ganhar mais. O que eu faço? Me ajuda. Eu acho que hoje não tem isso. As pessoas estão muito, eu sei. Você vê uma molecada aí, esses dias eu fui falar, não posso nem falar pra quem, senão... Mas assim, eu fui falar pra uma pessoa assim, por que você não investe em... Agora, marketing é tudo que uma empresa precisa é marketing. Então, assim, fluxo pago, qualquer empresa que você for, por que você não trabalha com isso? Não, eu sei fazer isso. Eu falei, você sabe? Mas por que você não tá fazendo, então? Não, porque, não gosto disso não, mas eu sei fazer. Tipo, sabe? Então, hoje, assim, é a época do eu sei... Sim, mas eu não faço. Eu sei, eu já sei... isso pra mim não, isso pra mim é difícil. Esses dias também, essa mesma pessoa, Kelly, você vê fulano, cara, trabalha, entra de manhã, sai só à tarde, é responsável, cuida da fábrica, faz tudo. Acha, Kelly, pra ganhar 7 mil? Que mundo você tá vivendo? Esse é um dos pontos também que eu vejo. Que mundo você tá vivendo? Estão menosprezando muito o valor, né? Sim, preço de salário. As pessoas perderam a noção das coisas, sabe? E que eu acho que é muito disso, de você ficar olhando os outros, as outras pessoas. Que nem sempre é verdade. Exatamente. Gente, é muito... O celular hoje, ele é muito mágico. Tanto que tem, graças a Deus, filtro pra deixar a gente muito mais bonita. Você me vê aqui de um jeito, se você for ver no meu Instagram, é totalmente diferente. Porque é o Instagram. E você ali pode falar o que você quiser, da forma que você quiser. E às vezes não que a pessoa está mentindo, mas ela está omitindo algumas coisas. Então, assim, hoje eu olho e falo assim, as pessoas acham que hoje um salário de 5, 7 mil é pouco. É verdade. Pouco, Afonso. Então, perderam meio que a noção do dinheiro, do trabalho, perspectiva de futuro, o que eu quero ser, como eu vou ser. Para que estudar? Para que estudar, né? Se muita gente ganha dinheiro aí sem estudar, sem fazer nada.
Mas é que eu não consigo ver tanta gente assim, mas tá tudo bem, né? Sim. E assim, fechou a loja, vendeu a loja. Vendi. E como é que tá o coração da Kelly agora em relação a essa questão de trabalho, de mercado? Como é que tá? Para mim, assim, foi uma decisão muito, muito difícil fechar a loja. Imagina só uma pessoa, né, que não parava em nenhum minuto e fechar em um momento onde virou a chavinha, tava virando a chavinha, assim, Sim, né? sim. Porque fechei a loja com 2 anos e 4 meses, né, à frente dela. E é um momento que você já conhece seus clientes, é um momento que você tá ali já fazendo sua compra certa, que você já tem... Graças a Deus, a internet me trouxe muita coisa boa. Então, assim, eu tinha seguidores ali muito fiéis, muita coisa acontecendo bacana. Só que aí eu comecei a ver que, assim, por exemplo, a Kelly não tinha um filho. A Kelly não ama receber as pessoas em casa e não conseguia mais receber ninguém. Porque todo dia eu chegava nervosa, todo dia era um problema, todo dia era um funcionário. Eu fiquei na mão em dezembro, dia 15 de dezembro. Caramba. Tipo, Uma das melhores fases. Saiu minha gerente e a minha vendedora. Então, assim, sabe quando você começa, assim, a ver que você tá lutando? Eu tinha duas saídas, assim. Ou realmente eu me desligava disso para realmente respirar, colocar a minha vida em prioridade para realmente ver o que é importante para mim. Ou realmente seguia por um caminho maior. Eu queria ir para uma loja maior, ter uma fábrica no fundo e confeccionar e vender na internet, assim, pesado mesmo, com valor, ter valor de venda. Só que para isso, Afonso, eu precisava muito de uma equipe. Eu precisava muito de uma equipe. E é o que a gente acabou de falar, assim, parece que quanto mais eu tentava, né, que essa equipe ficasse forte, porque, assim, a gente não consegue nada sozinho, nada sozinho. Sim. Então, chegou uma época na minha loja que eu tinha caixa, estoquista, gerente e 2 vendedoras. Eu tinha 5. Você sabe o tamanho que era a minha loja. Tô imaginando aqui agora onde cabia. Por quê? Porque eu achava não. Eu tenho a certeza que se a gente trabalhasse com essa dinâmica, todo mundo, né, ali conectado, então a caixa, ela tá ali, ela tá alimentando o site, ela tá ali fazendo busca, a outra tá cuidando dos clientes online, a outra tá vendo o cliente que faz tempo que não vem na loja, que isso, que aquilo, eu cuidando do marketing, a outra cuidando do estoque, porque se o seu estoque não tiver impecável, não tem como, né, você conseguir uma venda, não flui. Sim. E eu tinha certeza que se eu partisse para isso, eu realmente... Era isso que eu precisava, ir para um lugar maior. Só que aí eu comecei a ver que não, que eu tinha tudo isso, o que eu vendia era o que eu postava, o que eu fazia. Então, assim, eu poderia estar num quarto fazendo e eu mesma embalando. Postando sozinho. Entendeu? Sem funcionário nenhum. Então, aquilo começou a me deixar assim... Aí todo mundo fala, cara, mas como assim você vai vender sua loja com esse faturamento? Tanto que, quando eu mostrei o meu faturamento para a pessoa que comprou, eu vi ali uma certa... Falando, será? A gente pode entrar fazer uma análise. Fazer uma análise? Pode entrar, o computador está aqui. Desde o primeiro dia que eu abri a loja, tem sistema, sempre tá tudo certo, né? A gente pode contar estoque? Pode contar estoque, tudo lindo. E tanto que, assim, foi muito fácil, né, vender, assim, foi muito rápido, justamente por isso. Só que aí, quando a pessoa falava assim pra mim, nossa, mas por quê? É assim, ó, são fases. É exatamente isso que eu queria, que talvez você que tá passando pela mesma situação que eu passei. Aquela Kelly lá de trás, quando chegou aqui, se com 20 anos, 25 anos, quando eu tava ali no varejo, se eu tivesse tido essa oportunidade... eu estaria com a minha loja até hoje. Porque o faturamento que eu tinha na minha loja, o que eu faturava, como estava acontecendo, para mim estava ótimo. Estava maravilhoso. Só que para essa Kelly, que foi lá para o atacado, que viu números muito altos, que trabalhou com coisas muito grandes e que estava num processo de querer também curtir a minha família, curtir o meu marido, pensar em ter um filho... Isso aqui não estava sendo compatível para aquilo. Não estava
Coerente valendo com a pena, fase, entende? Com a compensado. fase. Então, Sim. não é que assim, a loja não estava... Não é isso, que ela não estava dando dinheiro. Muito pelo contrário. Mas não para suprir tudo aquilo que eu estava deixando. Uhum. E assim, vou dizer uma coisa muito séria. Eu sempre fui uma mulher assim, eu não preciso de homem para nada. E graças a Deus eu nunca precisei. Nunca preciso de homem para nada. Ai, por que isso? Só que a gente tem que entender que quando nós casamos, a nossa família é o seu marido. E o homem é a sua esposa. Então, assim, nós temos que entender que é um pelo outro. Então, se Deus me deu o privilégio de ter um marido que pode virar e falar assim, ó, vende a sua empresa, respira, né? Vamos aí, vamos tentar ter um filho, respira até dezembro, e depois você vê o que você quer fazer. E aí eu parei para pensar assim, cara, eu acho que eu tô sendo... sabe aquelas pessoas que, não, mas eu tenho que ser isso? Arrogante, Mostrar, com ego. com ego. Aí eu falei assim, não, eu não quero mais ser assim. E aí eu hoje olhei no chão e pedi, falei, Senhor, se for de sua vontade, eu vou anunciar, vai ser uma vez só, e no Insta, se vender, era para ser, se não vender, não era para ser. Aí meu marido olhou para mim e falou, você deve estar de brincadeira. Falou, não, uma vez, não, Kelly, você tem que colocar no feed, você tem que falar para alguém. Eu falei, não, vai ser assim. E vender. Que coisa boa. Então, assim, realmente eu creio muito em Deus, eu acho que era para acontecer dessa maneira. Hoje eu tô super aliviada, tô fazendo coisas que eu nunca fiz na minha vida. Então, por exemplo, aqui, se você me chamasse para vir aqui, com certeza eu ia falar assim, ai, menino, nossa, mas não vai dar. E eu até poderia vir, mas eu ia enrolar muito tempo. Então, porque realmente eu precisava estar ali, eu precisava estar fazendo vídeo, eu precisava estar trabalhando. E eu sempre fui louca por trabalho. Então... eu tô curtindo a minha família, eu tô curtindo o meu marido, eu tô me curtindo, eu tô vendo o que eu gosto, por exemplo, de esporte, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, assim, prometi pra mim que até dezembro eu iria ficar assim. Claro, né? A gente sempre procura uma coisinha ali, mexe com alguma coisa ali, ajuda o meu marido com alguma coisa aqui, já estamos inventando algumas coisas de um lado. Mas, assim, de ter realmente compromisso, eu me comprometi até dezembro. E tá sendo ótimo, tá sendo ótimo. Eu digo que se você estiver passando por isso, tiver a mesma oportunidade que, graças a Deus, eu tive, faça. Não tenha medo. Porque é aquilo que a gente disse, empreendedor é empreendedor sempre. Então, eu tenho certeza que se amanhã eu abrir meus olhos e falar assim, não, eu vou abrir uma pastelaria. Vai ser a melhor pastelaria de Rio Preto e acabou. Então, assim, esse tempo eu me dei... E tô adorando. Um período sabático. Que bom, que Tá o bom. máximo. Vamos combinar o seguinte, então. Depois de dezembro, a gente vai se falar novamente para ver como é que tá essa Kelly renovada e a gente vai voltar aqui para fazer um segundo episódio para falar como é que foi esse período na sua vida. Como é que foi essa adaptação? Vamos Pode sim. ser? Estamos combinado. Então eu vou te pedir assim, juntando tudo isso que a gente falou aqui, todos esses insights que às vezes a gente foi tendo durante o quadro, o que você poderia assim resumir, falar para as pessoas, para elas poderem às vezes aproveitar dessas falas suas para terem ainda mais ideias, insights, às vezes atitude? Olha, assim, a primeira coisa, quem aí, vamos começar por quem quer se mudar de vida, ganhar mais, ter um trabalho. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor, sabe? A partir do momento que você chegar nesse lugar, mas como se ele fosse seu mesmo. Como se você tivesse só aquilo para você fazer, sem pensar que, se não der certo. Não pense assim, vai dar certo. E para quem quer abrir um negócio, atenção, gente, muita atenção. É assim, você gosta desse negócio? Você entende sobre esse negócio? O que você sabe sobre esse negócio? Você está disposto a fazer aquilo que esse negócio vai te demandar a fazer? Porque é aquilo que eu disse, quando eu abri a minha loja, eu não imaginei que ser proprietária de uma empresa demandava tanta coisa. Então, assim, é abrir, mas é abrir sabendo que você vai trabalhar muito, até mais que você trabalhava na empresa que você trabalhou, mas que você sabe o que você está fazendo. E que você gosta daquilo que você está fazendo. Então, se você partir para esse princípio de assim, não, eu vou trabalhar nisso porque é o que eu gosto, é o que eu tenho certeza, eu acredito sem duvidar que vai dar certo, você pode ter certeza que vai dar certo. E assim, o último para fechar é assim, eu sempre digo para todos, quando você tem dúvida, o que você faria, você fecha os olhos, imagina que você perdeu tudo, que você vai ter que recomeçar. E aí, o que você faria?
Aí você vai entender por que caminho você vai. Se você pudesse hoje voltar, tipo, olha, eu perdi tudo, eu não tenho mais esse emprego, eu não tenho, pra onde você iria? Porque tem muita gente que tem medo, né? Medo de sair da empresa de onde está, de perder. Então pense, se você não tivesse, pra onde você iria e o que você faria? E é isso que você tem que fazer. Que lindo. E onde que as pessoas te encontram hoje? Em rede social? Ainda existe? Existe. Inclusive, a loja que era minha, ainda está meu nome, mas não é mais minha. Então, assim, tem a rede social Kelly Riquetti Brand, é da loja, que hoje é da Gabi. Que sigam também, vai lá, muito legal. Ela tá fazendo um trabalho. Kelly com K. E o meu é Kelly Riquetti normal, Kelly Riquetti Rodrigues agora, porque eu sou uma mulher casada. Que coisa linda. Kelly Riquetti Rodrigues, com K, 2LY. E aí vocês vão me ver lá. E aí, assim, é todo dia eu contando. Esses dias eu dei receita de torta. Foi muito bom, foi massa. Porque todo mundo, nossa, como você fez essa torta? Então, assim, imagina, é muito legal. É uma descoberta. Esse dia eu comecei a fazer yoga. Falei, gente, achei que yoga era super fácil, me lasquei. Então, assim, todo dia eu tô ali mostrando também como que tá. Tem dia que eu não apareço, porque graças a Deus hoje eu só faço o que eu quero, não é o Instagram. E eu tô ali. Qualquer coisa que precisarem também de alguma coisa, se você tiver aí querendo abrir uma empresa, né, uma loja, eu puder ajudar, com certeza. É tão bom ajudar, né, Afonso? Como é bom ajudar todos. Sim. Muito obrigado. Obrigada a você. Pela consideração. Foi um prazer te por ter vindo aqui. Todo prazer foi meu de realmente ter tido você aqui pra gente poder atualizar um pouco mais desse contato que a gente teve há um tempo atrás já, né? Fico muito feliz de ver toda essa evolução que você teve, principalmente interna. Que isso também agora possa trazer mais energias para você levar esse conhecimento que você tem para muitas mais pessoas. E a gente não pode ficar guardando conhecimento. Parabéns por tudo. Muito obrigado. Obrigada. Então, pessoal, esse foi mais um A Ideia Pod hoje com essa ilustríssima Kelly Riquetti, que trouxe esse conhecimento muito vasto para nós, com uma experiência maravilhosa. E já vamos deixar programado aqui para depois de dezembro a gente ter um segundo momento aqui, a segunda temporada da Kelly, para ela trazer um pouco mais dessa experiência agora de reduzir um pouco a energia e aceleração. Vamos lá, aguardem. Muito obrigado. Aguardem. Fiquem todos com Deus. Isso foi mais uma Ideia Pod, juntamente com a Negócios. E se vocês quiserem achar, pode digitar lá no Instagram, @aideiapod, @Negócio. Coloca um 0 antes do 1 ali para ficar A01 Negócios. E eu também, Afonsinho Oficial. Podem contar com a gente que estamos sempre aí. Muito obrigado, DNT Studios. E até mais. Tchau. Tchau.